Orar. Deus, obrigado por mais um dia, obrigado porque o Senhor é um Deus bom, um Deus bondoso, que cuida de nós, que nos trouxe, Deus, a esta casa hoje para aprendermos a Tua Palavra, para ouvirmos a Tua voz. Consagramos, Deus, ao Senhor tudo que faremos e pedimos, Deus, que esse culto chegue como um cheiro suave ao Senhor. Obrigado por esse dia, esteja conosco, Deus, até o final dele. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje um dia muito especial, um dia em que os batistas brasileiros celebram, o Dia do Pastor. Um dia não só para darmos um abraço no pastor, cumprimentarmos, presentearmos, mas um dia para pensarmos um pouco sobre a vida do pastor, sobre o seu papel, sobre o que ele de fato faz e pensarmos um pouco assim na nossa responsabilidade enquanto membros, enquanto igreja. E então nós gostaríamos de convidar, os pastores da nossa igreja para estarem sentados aqui. O pastor Walsh já está aqui na frente, o irmão aqui também, mas os demais pastores, pastor Eli, pastor Joel, pastor Carlos, pastor Magnon, eu vou falar os nomes todos aqui, nós temos 9 pastores, e agora o 10º que está chegando para nos fortalecer aí, pastor Joel, que tem sido uma bênção na nossa igreja, tem nos ajudado muito, e o pastor Joel está integrando, e logo, logo ele estará aqui conosco, se Deus quiser. Então, nós temos o pastor Washington, pastor Magnon, pastor Carlos Silva, pastor Carlos Alcântara, que está em viagem, estejamos orando por ele, pastor Caleb, pastor Mário, pastor Eli, pastor Paulo Florencio, pastor Jeremias e agora o pastor Joel. Então, esses são os pastores que nós queremos nesse dia tão especial, rogarmos ao Senhor, orarmos, e no final que ninguém saia sem dar um abraço, sem realmente se comprometer diante do Senhor. Senhor, realmente nós precisamos cuidar dos nossos pastores, principalmente através da oração. Então, que o Senhor, nesse dia, possa estar aceitando o nosso culto, irmãos. Que cada um que entrou aqui nesta manhã possa ter uma convicção no seu coração de que você não está aqui para assistir a um culto. Você não está aqui você não veio aqui para participar, você veio aqui para cultuar. Você veio aqui para prestar um culto ao Senhor. E essa responsabilidade não é de quem está tocando, de quem está ali no som, de quem está dirigindo, pregando. Essa responsabilidade de cada um. Cada um tem um papel muito importante quando vem à casa do Senhor. Prestar um culto ao Senhor. E esse pensamento, você já tem que sair com ele lá da sua casa. Então, lá da sua casa, você já vem pensando realmente o que eu estou indo fazer na casa do Senhor. Porque é tão fácil a gente chegar, sentar, cruzar os braços e ficar só observando, só muitas vezes criticando. Mas você tem que pensar, esse papel é seu também, tá bom? Que cada um esteja aqui com esse espírito. Senhor, eu vim aqui para prestar um culto ao Senhor, a começar de mim, a começar da minha vida. Que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração nesta manhã e durante todo esse dia para a honra e glória dEle. Que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, graça nós te damos pela noite de paz e de descanso.
Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade, por esse privilégio que nós temos de vir à Tua casa, de estarmos com saúde, Senhor Deus, para podermos nos deslocar até aqui. E junto com os nossos irmãos, como um só corpo, ó Pai, prestarmos um culto ao Senhor. Que possamos deixar lá fora todas as preocupações, os nossos problemas, ó Deus, as nossas inquietações, as nossas ansiedades, ó Pai, e possamos nos concentrar tão somente em prestarmos um culto, Senhor, que chegue diante de Ti como um cheiro suave. Ó querido Deus, abençoe, Pai, cada vida aqui presente. O Senhor conhece a cada um. Trabalha, Senhor Deus, no coração e na mente de cada um. Aqueles irmãos que não puderam estar aqui nesta manhã, o Senhor os conhece e sabe das suas necessidades. Que o Teu amor, o Teu conforto, o Teu consolo, Senhor, a Tua paz alcance a cada um. Fortaleça essa igreja, Senhor. Fortaleça as igrejas espalhadas no mundo, ó Pai, que pregam e que Te adoram, ó Deus. Nós Te pedimos, e é no nome de Jesus que nós o fazemos. Amém. Irmãos, nós vamos ler, mesmo assentado como estamos, essa passagem bíblica de Jeremias 3,15. Vamos falar a uma só voz? Te darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com sabedoria e com inteligência. Essa passagem bíblica é uma promessa de Deus ao seu povo. Deus deixa essa promessa dizendo ao seu rebanho, ao povo dele: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Por isso que nesse dia é importante a gente refletir sobre a vida desses homens, porque são pessoas que são chamadas, são tocadas pelo Senhor, são vocacionadas pelo Senhor para estar dirigindo, não o seu rebanho, mas o rebanho do Senhor. E ele fala que não é qualquer pastor, ele fala: eu vou dar um pastor com sabedoria e com inteligência. Então, esse verso, ele é uma promessa de cuidado e de direção do Senhor. E é também de reflexão, para que possamos valorizar a liderança, valorizar os pastores que Deus coloca no nosso caminho. E sempre nessa certeza de que é o Senhor quem o colocou ali, né? E que possamos, então, acreditar e crermos nessa palavra. E então, agora, em pé, nós estaremos cantando Ouve-nos, Pastor Divino. Então, é o Pastor Divino quem nos dá os pastores, e toda a honra e toda a glória seja dada ao pastor dos pastores, o nosso Deus. Amém. E agora nós vamos cantar sobre essa promessa. Mas antes disso, dê um bom dia para o irmão que está do seu lado, dê aquele abraço forte, pergunte como foi a semana. Vamos cantar todos juntos. Ouve-nos, Pastor Divino. Pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido do pecado, seu perigo faz ver. Chama os pobres enganados, faz-os tua voz ouvir. Aos enfermos, ó Senhor, vem acudir. Aos enfermos, ó Senhor, vem acudir. Traze o pobre desgarrado ao
Eu gostaria de chamar aqui a Emília, aqui na frente, e o irmão Salviano. Nós vamos estar, nesse momento, fazendo 2 orações. Emília vai estar orando, tão somente agradecendo ao Senhor por esse cuidado com o seu povo, com essa preocupação de enviar pastores segundo o seu coração. Agradecer a Deus pelo nosso pastor, pelos nossos pastores, pelos pastores batistas de um modo geral. E o irmão Salviano vai estar orando, né? Pedindo ao Espírito Santo o renovo na vida dos pastores, para que eles continuem a cuidar de vidas, que essa seja a preocupação, cuidar de vidas, pregar a palavra da verdade e servir ao Senhor com alegria. Senhor Deus nosso Pai, nessa manhã de domingo, Senhor, nós estamos aqui para te prestar culto e gratidão, Senhor, porque o Senhor colocou homens como líderes, Senhor, como pastores, líderes que cuidam de nós, que nos orientam, e nós te agradecemos, Senhor, pelos pastores da nossa igreja, em especial pelo pastor Washington, te agradecemos pelos pastores batistas, e também das demais denominações, Senhor, que nós sabemos que foram servos vocacionados por Ti. E nós Te louvamos por isso, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus eterno, Pai de amor, Te louvamos, ó Deus, por essa rica ocasião em que estamos, ó Deus, na Tua casa, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Louvado seja, Senhor Deus. Glórias ao Teu nome, aleluia. Deus eterno, Pai, Te agradecemos, ó Deus, pela vida, ó Deus, dos nossos pastores, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo dom, meu Pai, pelo chamado que Tu deste a cada um deles, ó Pai. E Te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, os encha, Deus, de toda força, de toda robustez, ó Deus, vinda do Senhor, ó Pai, para estarem, ó Senhor Deus, pregando a palavra, Senhor Deus, e cuidando das vidas, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que é uma tarefa difícil, meu Pai. Sabemos, ó Deus, que o caminho, Senhor Deus, é árduo, ó Pai. Nós sabemos disso, ó Deus. E Te rogamos, ó Deus, que o Senhor os encha, Senhor Deus, de toda a disposição dos altos céus, ó Deus, para continuarem nessa tarefa, Senhor Deus. Toma conta, Senhor Deus, enche-os com o Teu Espírito Santo, enche-os, ó Deus, com toda a unção do Senhor, ó Deus, e continua, meu Pai, falando aos corações deles, ó Deus, trazendo, meu Pai, a mensagem do Senhor, para assim também trazer aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vida de pastor não é uma vida fácil. Você já parou para pensar como é o dia a dia de um pastor? O que ele recebe? O que ele precisa resolver? E você já parou para pensar que as coisas que ele enfrenta, que ele recebe, acaba afetando muito a sua vida pessoal, a vida muitas vezes da sua família? Tem casos assim bem complicados que tomam tanto tempo do pastor. Dizem que a segunda-feira é o dia de descanso do pastor, mas eu duvido muito que os pastores consigam descansar na segunda-feira. São tantas coisas para ele resolver que muitas vezes nem a segunda-feira ele tem de descanso. E aí então, nós andamos com a vida muito agitada, muito sem tempo. Mas eu queria encenar para a igreja essa situação. Então, nós vamos fazer uma encenação agora de como é a vida do pastor na prática. Não ensaiamos, peguei vários irmãos aí no laço, mas igreja é bom por isso, porque todo mundo já tem esse dom de encenar, entende o que a gente quer transmitir, e o Senhor usa cada um. Então, eu gostaria de chamar o nosso pastor, o pastor Washington, para se sentar aqui. Aqui é o seu gabinete, pastor Washington. E vamos observar como é o dia a dia, o que acontece no dia a dia de um pastor.
Um de cada vez, calma, um de cada vez. Espera. Pode botar no chão, pastor, a gente deixa. São muitos problemas. Pode botar do outro lado, pastor, do seu lado direito aí.
Vocês acham que com esse tanto de problema que o pastor recebe, muito mais, isso aí foi o que eu fui pensando, vocês acham que ele cansa, que ele fica cansado? Eu vou ler uma carta aberta de um pastor cansado. Hoje escrevo não como um pastor, mas como um homem que também sente, que também chora, que também cansa. Sim, pastores também se cansam. Há dias em que o peso do cuidado com as almas parece maior do que os ombros suportam. Há momentos em que o silêncio de quem um dia dizia estar junto ecoa mais alto do que os aplausos dos que chegam. Existem dias em que a oração que faço pelos outros é a mesma que eu queria que alguém fizesse por mim. Ser pastor é amar mesmo quando o amor não é correspondido. É servir quando o corpo pede descanso. É sorrir no púlpito, mesmo com o coração em pedaços. É segurar as lágrimas durante o culto para não desanimar o rebanho. Mas no meio de tudo isso, há uma voz suave, firme e constante. A voz do pastor dos pastores dizendo: filho, eu te chamei, eu estou contigo, eu não te deixei. E essa voz é essa voz que me faz continuar. É ela que me lembra que o ministério não é um fardo, e sim uma missão. Que as feridas que carrego não são marcas de derrota, mas cicatrizes de quem lutou pelo reino. Hoje, não escrevo pedindo piedade, mas pedindo oração, porque pastores também precisam ser cuidados. Precisam de amigos sinceros, de abraços verdadeiros, de irmãos que entendam que por trás da unção há um coração humano. Se você tem um pastor, cuide dele, ore por ele. Não espere que ele se esgote, que ele fique esgotado, para lembrar que ele também precisa de forças. E se você, pastor, ler esta carta, saiba que não estás só. Há um exército de servos cansados, mas fiéis, sendo renovados dia após dia pelo Espírito Santo. E no final, mesmo cansado eu sigo, porque ainda acredito que vale a pena cuidar de vidas, vale a pena pregar a verdade, vale a pena servir a um Deus que nunca se cansa de mim. Com amor e verdade, um pastor cansado, mas ainda apaixonado por Jesus. Pastor ZYG Souza. Eu achei tão oportuna essa carta, né? Então, aqui realmente é um desabafo de um pastor. E aí ela nos faz lembrar que nós somos um corpo, que nós somos igreja. Então, diante dessa súplica, diante desse desabafo de um pastor, mas que por trás dessa unção é um homem, como que a igreja deve responder? O que a igreja deve fazer?
Com certeza, isso não resolve, mas alivia. Uma carga muito pesada dividida se torna meia carga, mais leve. E os problemas não acabam, mas a igreja toda intercedendo, pedindo, orando, clamando ao Senhor, pedindo sabedoria para que a pessoa esteja sensível a ouvir a voz do Senhor e em cada decisão que ele deve tomar, para com cada ovelha que o procura, porque é a única solução. Tem famílias que pensam, o único que pode me ajudar é o pastor, ele é ungido do Senhor, e a pessoa vem com aquela expectativa e coloca ele diante do pastor todo o seu sofrimento, e ele crê que Deus vai estar abençoando. Mas a igreja inteira tem que estar também abençoando o nosso pastor. Vamos colocar em pé, vamos levantar as nossas mãos e vamos estar orando, clamando ao Senhor pela vida do nosso pastor. E que cada irmão também assuma essa responsabilidade aqui diante dos ministérios da nossa igreja. Oremos. Amado Deus, pastor dos pastores, nós clamamos, Senhor Jesus, pela vida do pastor Washington. Clamamos, Senhor Deus, pela sua saúde física, espiritual, emocional, sentimental, material. Nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando o teu servo, que mesmo diante de todos os problemas que aparecem no dia a dia para ele resolver, que ele esteja sensível, Senhor Deus, a ouvir a tua voz, de que foi o Senhor quem o chamou, e de que ele tem um ministério a seguir. Que esse seja o propósito da sua vida, ó Deus. Ajudar vidas, ó Pai, pregar a tua palavra e te servir, mesmo diante do cansaço. Que ele possa ser renovado todos os dias pelo teu Santo Espírito. E que todo dia ele sinta, Senhor, que ele não está sozinho. Que o Senhor, pastor dos pastores, está com ele, e que a sua igreja também está disposta a orar e a dividir essas cargas com ele. Essa é a nossa oração pela vida do nosso pastor, e nós te rogamos por todos os demais pastores, aqueles que estão aqui, que auxiliam, Senhor Deus, no ministério pastoral. Que o Senhor visite a vida de cada um deles, as suas famílias, ó Deus, as suas vidas, e que em tudo também eles se sintam, Senhor, privilegiados, honrados, por terem sido escolhidos para este ministério. Nós te agradecemos pela nossa igreja, uma igreja que ama os seus pastores. Nós te agradecemos por cada vida, por cada membro, ó Deus, e nós te louvamos, e é no nome de Jesus que nós o fazemos. Amém. Pode deixar os fardos aí no chão. Muito obrigado pela participação de todos. Podem sentar, meus irmãos. As nossas crianças estarão, então, completando essa encenação. Pode sentar aqui, pastor. Completando essa encenação com uma mensagem para todos nós. Agora pode botar ali no meio, pastor. Pediu sem fim pra mim. O que é que eu posso fazer por você?
arrumar a minha cama, passo varrer o chão, passo guardar o meu pijama, cuidar do meu irmão. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Alimentar os pobres, cobrir alguém no frio, visitar um doente, dar um abraço amigo. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Servir, servir. Deus me deu duas mãos para servir. Servir, servir. Deus me deu duas mãos para servir. Servir, servir. Deus me deu duas mãos para servir. Que lindo, ó. Fechou a nossa encenação. Benção. Quero convidar os pastores para ficar aqui à frente, convidar a irmã Lourdes, do Ministério de Sociabilidade, a irmã Simone, Ivanira e a Oliene, para estar entregando aqui, pastor também, uma pequena lembrança em nome da nossa igreja. Bem pequena mesmo, é uma lembrança simbolizando o nosso carinho, a nossa gratidão a vocês, por tudo que vocês têm feito aqui na nossa igreja, nas nossas congregações. Sem nome. Que Deus abençoe, recebam com todo carinho, né, da nossa igreja, esta homenagem nesse dia tão especial. E lembrem-se que o pastor dos pastores estarão com vocês todos os dias, fortalecendo, renovando e capacitando a cada um de vocês. Deus abençoe, podeis assentar. E neste momento eu passo a responsabilidade para o pastor, a responsabilidade principal. Que Deus possa estar abençoando o nosso pastor. Vamos orar, pastor? Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez pela vida dos nossos pastores. E agora que nós vamos ouvir o recado do Senhor, que o Senhor possa usar, Senhor Deus, o pastor Washington, que ele não fale o que está na sua mente, no seu coração, mas aquilo que o Senhor já preparou, já colocou em seu coração. Que estejamos com os nossos ouvidos atentos, ó Pai, os nossos olhos abertos, nossos ouvidos atentos, os nossos corações sensíveis a ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Irmãos, estou feliz nesta manhã, porque nós tivemos um momento muito importante para todos nós, que é esta palavra dada aos pastores, e para mim que foi
aquele que recebeu tantas cargas, assim como muitos dos nossos também recebem estas cargas. Irmãos, no dia 29 de agosto de 1987, eu fui ordenado e iniciei o meu ministério pastoral. E então, de lá para cá, são anos decorridos e eu estou aqui no meu 4º ministério pastoral. O primeiro foi em Vitória do Espírito Santo, o segundo foi na Bahia, em Ubatã, o terceiro foi em Alagoas, Maceió, e o 4º está sendo este aqui. E acredito eu que estou próximo também de encerrar uma jornada ministerial, porque também Paulo diz que é bom parar para descansar, e eu estou nesse caminho e nessa espera. Contudo, eu quero compartilhar com os irmãos desta palavra que me fora dada, em Jeremias capítulo 3, versículos 15, e darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. O texto nós já ouvimos na abertura do culto desta manhã. E esta jornada que estou para os meus 39 anos de ministério pastoral, ano que vem eu completo 40, então nós então agradecemos a Deus pelo que foi feito. E a Igreja Batista, ou as Igrejas Batistas da Convenção Batista Brasileira, separa essa data para prestar uma homenagem a tantos que escolhem uma renúncia para exercer o ministério pastoral. Numas dessas semanas passadas, eu estava comendo uma pizza e tinha várias pessoas na mesa, e lá tinham 5 outros pastores. E alguém então disse assim: pastor Washington, aqui é pastor fulano de tal, um pastor sem ovelha. Aqui é o pastor fulano de tal, um pastor sem ovelha. E foi apresentando e dizendo um pastor sem ovelha. E quando se reportou a mim, este daqui é um pastor que tem ovelhas. E isso então mexeu comigo, porque o que faz o exercício de um ministério pastoral é o pastor ter suas ovelhas. E quando vivemos essa fábrica de pastores, que aí está o mundo, então nós encontramos isto. Gente que nem igreja tem e é pastor. Gente que não exerce uma função na vida da igreja. Isso é muito ruim. Gente que não tem um histórico. E pessoas novas foram chamados e impuseram as mãos. Entendo que foi precipitadamente. E este acontecimento, ele não se deu comigo e com os pastores que estão aqui presentes, porque passaram por um crivo de uma igreja que entendeu o chamado e deu a eles o ministério para que pudesse ser exercido. E nós, irmãos, temos uma convenção que então olha isso e considera isso como importante para a igreja do Senhor. E é uma oportunidade então para nós honrarmos a quem Deus chama e dá a ele este privilégio de poder exercer o ministério pastoral, né? E nós estamos então com pessoas, assim como eu, que exercem, que têm, que faz, e que Deus tem dado um privilégio de poder responder às necessidades que o rebanho tem. E a mensagem ela já foi pregada. Com tudo que nós recebemos aqui, de fato, é uma realidade, porque essa é a carga que um pastor recebe. Tem coisas que levam-nos a uma emoção e até às lágrimas. Tem outras que a gente recebe e a gente administra o sentimento daquilo. Mas todos os problemas que vêm a nós, isso de fato nos abate.
E quando eu saio do gabinete, que chego em casa, que alguém lá me pergunta, e lá, como é que foi? Diz, foi bem. E o que é conversar? Eu só trato uma vez dos problemas que tenho no gabinete. Não levo para casa, não levo para nenhum outro canto, não compartilho, porque não estou para viver uma segunda vez um problema que eu preciso tratar com a pessoa. Então essa foi a minha prática, e isso talvez me deixe muito melhor, porque eu consigo ouvir a todos, ver que o problema são muitos e que eu preciso ter a resposta para esses problemas, hoje, quando volta, depois quando volta. Então eu costumo lidar exatamente dessa forma, para ser uma resposta de Deus para aqueles que vêm até a mim em busca da palavra. E quando o texto diz, o pastor, segundo o coração de Deus, respondeu aquele que carrega as cargas, o peso que as pessoas têm e que vem com ele para compartilhar. Então essa é uma função pastoral. E alguém me procura e diz assim, pastor, eu não queria trazer para o senhor, porque o senhor já tem muita coisa. Olha, se você não traz a sua dificuldade para que seja compartilhada comigo, e se todo mundo pensar assim, terei um gabinete vazio. Eu não vou ter gente para compartilhar as dificuldades. Então, estou aqui como os pastores que exercem com aqueles que o procuram, estão aqui para que possam entender, ouvir, responder, porque nós fomos chamados exatamente para poder ouvir e levar as cargas que nós encontramos e vemos na vida do povo. Então, nós fomos chamados para cuidar de vidas, para ouvir a dor, para chorar o luto, para acompanhar na enfermidade, para aplaudir na formatura, para gritar bem-vindo quando nasce 1, 2, 3 nos lares. Então nós somos chamados para momentos tão impressionantes quanto a esse, mas também fomos chamados porque a crise das famílias, elas são presentes. Todos nós temos crises que nos tiram da alegria, do foco. Todos nós passamos por enfermidades ou problemas de enfermidade que nos colocam no risco de perder a vida. E o pastor, ele acompanha estes detalhes e vive estes detalhes. O pastor é aquele que consola o luto. Como pesa no coração do pastor as perdas que ele sofre de suas ovelhas. Nos últimos meses, 5 vezes eu até disse, olha gente, se alguém me chamar para mais um velório, eu vou correr, eu vou me esconder, porque 5 sextas-feiras. Como é que vocês pensam que eu vivo o que eu sinto? Então, perder é uma coisa que machuca. Mas nós estamos aqui justamente para passar por isso. Eu tenho lutos que ainda não fui curado. Eu tenho situações que me deixou não fortalecido, que me sinto abatido. E vocês olham para mim e ninguém pergunta, como é que o senhor está? Ou por vezes torna mais pesada a minha dor com aquilo que dizem. Mas a palavra do Senhor, ela diz, estamos aqui para isso, e nós, pastores, estamos aqui justamente para responder à ansiedade e à necessidade que um povo tem. Quando o profeta Jeremias disse, vos darei pastores segundo o meu coração, o coração de Deus, ele está dizendo que estes que são segundo o coração de Deus, buscam respostas para os anseios, para as necessidades. Nós não temos respostas prontas. Nós não temos uma cartilha de respostas. Não é isso, pastor Joel?
Não temos uma cartilha de resposta. Tão bom, né, pastor Mário? O problema vem, então a gente entra numa página, vê o índice, entra na página, olha, a resposta aqui para você é essa. Quantas vezes eu recebo os irmãos e convido que volte. Mas Deus sempre tem uma palavra a ser dada que não é a resposta que a pessoa queria ouvir, mas é a palavra bíblica que o Espírito Santo diz para que seja dada. Por mais que você pense que não acertou o alvo da resposta, a pessoa sai dizendo assim: pastor, eu estou saindo aqui aliviado, porque essa palavra bíblica lida falou a minha alma. Quem é que faz estas coisas? Não é a minha sabedoria, mas é o Espírito Santo de Deus que quer usar homens, quer usar pessoas para abençoar o sofrimento da outra com uma palavra que procede da boca de Deus. Então, é um privilégio para nós não termos a solução para os problemas das suas ovelhas ou das nossas ovelhas, mas é um privilégio para nós saber que Deus usa para atingir o coração humano. E isso me faz contente, porque o Senhor me ajuda a ultrapassar a minha capacidade, a minha sabedoria, aquilo que julgo que foi importante, a informação. O Senhor ultrapassa isto para mostrar que a instrumentalidade do Espírito Santo de Deus é possível confortar e consolar o coração de uma igreja. Eu considero com você que então eu não tenho resposta para tudo, nenhum dos pastores aqui tem resposta para tudo, mas todos nós sabemos onde buscar a resposta. O Senhor é aquele que tem a resposta para as ansiedades e necessidades da vida. O profeta disse que o Senhor dará pastores segundo o coração de Deus. Estes que o Senhor dá, eles se levantam como quem alimenta o rebanho com conhecimento e com inteligência. E conhecimento e inteligência são duas ferramentas indispensáveis ao ministério pastoral. E este conhecimento que o texto está falando, não se trata de uma vida acadêmica que você corre para ter títulos, diplomas e mais diplomas na sua formação acadêmica, mas trata-se de um conhecimento fiel da verdade da palavra de Deus. Conhecimento profundo. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós gostamos de estudar. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de viver uma vida acadêmica. Eu gosto, eu nasci para isso, eu sinto falta disso, mas responder à igreja com o conhecimento que está falando, é o conhecimento de uma profundidade daquilo que Deus é, daquilo que Deus diz, daquilo que Deus deseja que seja colocado na vida de uma pessoa. E a inteligência, ela se refere à capacidade que o Espírito Santo dá de nós aplicarmos o que ele nos ensina à vida da igreja, à vida da pessoa, no aconselhamento do gabinete, na vida pessoal, aplicar a verdade que ele tem às situações que a vida oferece. Considero você que cada pessoa é uma realidade muito diferente. Muito diferente. Você vê isso dentro da sua própria casa. Cada filho que nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, então tem perfis diferentes. São diferentes como reagem, são diferentes como pensam. Então a vida da igreja é bonita por ser plural. Então nós temos um mundo plural entre nós. E Deus então dá
pessoas a este mundo plural com a capacidade de buscar daquele uma resposta que seja precisa para a vida e os problemas de um grupo tão diverso como é a Igreja do Senhor. Nós não precisamos, irmãos, de palavras bonitas, de palavras de ordem, aquelas frases assim gravadinhas para a gente colocar para a igreja, aquelas coisinhas assim de efeito para persuadir. Nós não precisamos disto, mas precisamos de um alimento sólido, de uma palavra que surge do âmago da palavra de Deus, capaz de sustentar a fé desse povo na palavra, na vida, na fé, nos dias mais difíceis que estas ovelhas possam passar. Nós então dependemos exclusivamente de Deus para que tenhamos uma palavra de fidelidade, uma palavra de sabedoria, uma palavra que seja oriunda da palavra de Deus, uma palavra que torna-se um instrumento de cura para o coração humano, uma palavra que torna-se capaz de sustentar a fé e de restaurar a pessoa no tempo da sua queda, uma palavra que abre o coração daqueles menos resignados e mais rígidos, de tal forma que tornam-se maleáveis, sensíveis e capazes de entender que a vida de uma igreja depende de pessoas que de fato sintam-se acolhidas e que fazem parte deste acolhimento. Eu quero terminar esta palavra colocando para vocês que nesse dia do pastor, é importante que nós conheçamos estes valores. Há uma carência muito grande na vida das igrejas, esse reconhecimento. No meu exercício último de ministério, e que eu tive uma liderança para um número grande de igrejas e de pastores, eu poderia ter desistido ao ver o quanto as igrejas eram pesadas na palavra, no trato, na vida financeira com os pastores que Deus havia dado, e homens resignados, humildes, que choravam com as igrejas. Eu senti-me com muito peso no coração ao ouvir coisas que eram ditas, mas eu louvo a Deus, que nos ministérios que eu vivi, as igrejas tiveram um zelo, um cuidado, um respeito, uma consideração, ainda que eu não fosse aceito 100%, mas elas tiveram o cuidado de considerar que a minha presença enquanto pastor dela ali era bíblico, era espiritual, era necessário que houvesse da parte deles um reconhecimento. Eu hoje desfruto ainda de ministérios passados, de alegrias que eu pensei que não fosse acontecer. Os irmãos sabem que todo ano nós temos um acampamento em Ilhéus, e já pagaram a minha passagem para eu estar lá com a Eliane. É o encontro dos amigos para sempre. São mais de 200 pessoas. E eles acham que eu fui o máximo. E eu vejo que tudo é bondade deles. Tudo é carinho deles. Eu não fiz nada a não ser exercer o ministério pastoral com alegria, com vontade. E agregar aquelas pessoas, de batizá-las, de ensiná-las. E ainda hoje, eles têm esse detalhe, porque eu sou o pastor. Diz, olha, eu tenho 2 pastores, é o pastor atual e aquele que um dia foi, que não é mais. Mas acham, pastor Mário, que sou. O que é que faz isto na vida das igrejas? O que é que faz isto? O que é que faz os irmãos fazerem referências a homens que passaram por aqui com tanta alegria?
Eu vi muitos de vocês, quando cheguei aqui, chorando a perda. Por que faz isto? Irmãos, não é porque os nossos corações sejam bons. É porque o Espírito Santo do Senhor moldou os nossos corações para obedecer essa promessa de Deus: e vos darei pastores segundo o meu coração. Então eu quero parabenizar aos meus amigos pastores, e que Deus recompense cada um de vocês, cada lágrima, cada oração e cada vida que vocês cuidaram e que cuidam, no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, pastores. Os tenho em grande consideração. Eu agradeço em nome de Jesus. Podemos encerrar, Rosileia? Então nós vamos orar. Tem que cantar? Tem. Então nós vamos nos colocar em pé e nós vamos cantar. E depois vamos orar encerrando. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, pastor Washington e os outros pastores aqui presentes. Vamos cantar todos juntos, irmãos. Firme nas promessas. E esse é o momento que os irmãos têm de dedicar os seus dízimos e as suas ofertas. Então vamos cantar todos juntos, firmes nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades no revolto mar, todo mundo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Aguardem só mais um minutinho. A irmã Cassie tem uma coisa muito importante para realizar neste momento. Gente, dia do pastor, ninguém anda sozinho, o pastor precisa de assessores, os assessores são os dirigentes, e para isso teve um treinamento para os dirigentes. E vai ser muito rápido, eu vou chamar o nome de quem veio, levanta a mão, quem veio nos 3 dias, ou pelo menos um deles. Isso, mas estou com vergonha, levanta assim. Eu vou chamar e você vai vir aqui na frente, você pode fazer um fundo para nós aí, o Jess, por favor? Ou um fundo ali. Alessandro Correia, André Marino, Azenete, Caleb, eu preciso de um assessor aqui para poder entregar. Isso, vai entregando. Azenete, Caleb Tchuda, ei. Débora Soares, Edna Ferreira, Edson Pereira, Elaine Santana, não, Fabiano André, Elaine Guilherme Naves, Guilherme está aí, eu vi. Isabel Caroline, José Luiz, Laiane Nascimento,
Ludmila Gomes. Eu não vi não a Ludmila aí. Magali de Souza. Laiane está aí. Magali de Souza. Magali Rocha. Mas a Elis está aí. Cadê? Aqui, ó. Magnon Ferreira. Marcos Salviano. Pastor Mário. Aqui, ó. Pastor Mário. Oliene. Patrícia Monteiro. Raquel Maria. Rosileia. Silvia Naves. Simval. Pastor Washington, olha só, tá vendo, gente? Liderança fazendo também. Wélida. Zuila. E, gente, eu não sei se ela está aí, mas vocês não têm ideia de uma aluna especial que estava nesse curso, participou mais que todo mundo, deu um show. Agatha Tchuda. Gente, vocês não têm ideia daquele pinguinho de gente, ela participou de tudo, ela falava a Bíblia de ponta a ponta, ela fez tudo o que tinha de fazer. A liderança, cadê? Magali. Aqui, Zuila, tá aqui? Não, Patrícia não. E as crianças não são o futuro não, elas são o presente. Vamos orar então? Elis, você pode vir orar aqui, por favor? Eu queria pedir para um deles só dar um testemunho do que foi a liderança. Tem gente que participou dos 3 dias, tem gente que quando descobriu veio só no último dia. E ouve um pouquinho, 1 minuto, né? Cadê? Eu chamei? O Hélida. Participar foi muito bom, muito importante, foi um aprendizado que nós vamos levar para todas as áreas de nossas vidas, mas principalmente aqui no serviço para o Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Eu acho que nós vamos terminar daqui, não é, pastor? Você vai dar a bênção? Senhor Deus, Pai de amor, nós estamos na Tua presença agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, pelo que o Senhor faz por nós, Pai. Nós adoramos porque o Senhor é um Deus bondoso, protetor, um Deus que nos ama, Pai, incondicionalmente. Senhor Deus, nós queremos agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui à frente, que participou deste curso, que pôde, Senhor Deus, aprender coisas para trabalhar na Tua obra, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, ter fixado cada palavra, cada aprendizado que aqui foi ensinado, Pai, e que possa colocar em prática na Tua casa, Pai, no seu serviço. Abençoamos a vida de cada um deles, Pai, e que eles possam a cada dia mais dedicar as suas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero parabenizar vocês que tiveram o esforço de fazer o curso e que agora estão prontos para poder servir aqui a obra. Os irmãos podem sentar. Vai falar ainda? Queridos irmãos, o Departamento Infantil vai realizar agora em julho uma EBF. E elas estão hoje fazendo ali um almoço delicioso, todo o dinheiro levantado é em prol da EBF. Então, se você está pensando em almoçar fora ou ainda não fez o seu almoço, prestigie as irmãs, né, a liderança do Departamento Infantil. Eu quero agradecer vocês que vieram. Ao lado de Vanessa tem uma pessoa que eu não conheço. E eu quero agradecer a sua presença aqui. Do lado de lá nós temos... Eu estava com o nome dele na cabeça. Alan. Acertei? Alan, fica em pé aí. Irmãos, Alan ele vem frequentando aqui a igreja, vai frequentar por mais um mês. Ele é instrutor da Polícia Federal, veio para dar o curso aos formandos que estão aí, está frequentando entre nós. E tem um outro também para nós
também conhecermos. Eu gostaria que estas pessoas não saíssem sem que os irmãos pudessem cumprimentá-los e mostrar para eles a alegria que nós temos de tê-los conosco aqui. Caso a Polícia Federal mande ele morar em Sobradinho, então a igreja já está aqui, não é, Olá? Muito bem. E você também, não é? E você também. Muito obrigado a sua presença. Seu nome é? Daniel? Ah, Danilo. Muito bem, Danilo. Muito obrigado da sua presença conosco. Não sei se tem outras pessoas, mas nós queremos externar aqui. Sim. O Jaime está aqui, não é? Jaime, é bom sempre recebê-lo, viu? Que Deus abençoe. Não fiz menção porque pensei que você já fosse de casa. Eluzia está dizendo que você não é, você é visitante. Mas, hein? Nasceu aqui, pois é. Pode voltar, viu? Pode voltar que vai ser bem-vindos. Então nós vamos encerrar. Curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa manhã tão poderosa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, reine sobre nós, o teu povo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Eu aguardo os irmãos às 19 horas. Vamos à música ou não tem?